Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty e no vídeo de hoje vamos fazer mais uma colagem da Disney. Então, se você gosta desse tema, vem comigo acompanhar. Para quem não sabe, eu tenho dois cadernos que eu faço do tema da Disney, né? Um que é mais ou menos um tamanho A5 e esse que é um tamanho A4. Esse fica um pouquinho mais complicado, né? Porque ele tem essas pautas aí, eu acabo tendo que cobrir tudo. Mas ele ainda tem bastante folha aí pra gente fazer as colagens, ó. Como vocês podem ver, eu tô ficando um pouco preocupada. Então, eu tava pensando, né? Se eu vou conseguir realmente fazer em todas essas folhas. Mas vamos por partes, né? Uma hora a gente chega lá. Então, o tema de hoje é a Branca de Neve. Eu separei esses dois papéis aí de um livro que eu tinha aqui. Então, resolvi utilizar eles para fazer a minha base. Tô tirando o excesso dessa parte que tá meio estragadinha, assim, que era do livro, né? Que foi retirado. Então, tô usando a tesoura mesmo para fazer o recorte. E eu confesso que eu fiquei na dúvida por ele ter esses dois lados, né? Que representam a floresta, qual lado eu ia utilizar. Eu tava na dúvida, né? Se eu ia colocar no centro, se eu ia colocar nas laterais, ou se eu ia colocar cada uma de um lado do caderno. Porque esse caderno, por ser pautado, eu acabo cobrindo ele inteiro. Então, eu fiquei nessa dúvida aí. Mas eu acabei resolvendo rasgar ele e dividir. Porque eu gosto, né, de fazer esse tipo de recorte aí. E eu achei que ia ficar um pouco diferente do que só fazer a folha inteira, né? Apesar de que nesse início, quando eu vou cobrindo o fundo, vou cobrindo as pautas do caderno, eu só penso assim em cobrir. E depois a gente vai colocando os complementos por cima. Mas com certeza eu gosto que faça sentido, né, a parte de baixo, o que acaba sendo bem bonito. Até eu gosto daqueles recortes, né, aquelas colagens que parece uma colcha de retalhos, né? Acaba dando um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que cobrir bem o fundo, mas acaba ficando mais interessante também, pelo menos no meu gosto, né? Então, estou utilizando a cola bastão mesmo para fazer a colagem. Ele é um papel um pouco mais durinho, não é tão mole assim, então acaba tendo que fazer um reforço, né, para não ficar levantando as pontinhas. Eu acho que esse tipo de caderno, quando é pautado, pelo menos quando te incomoda, né, porque tem muita gente que faz e não se incomoda de aparecer o fundo, assim, quando é quadriculado também. Também tem umas colagens que eu acho bonito, mas nesse daí eu confesso que eu me preocupo em cobrir ele inteiro. Então, por isso, acaba ficando um pouco mais difícil, demora um pouquinho mais a colagem, porque a gente tem que pensar como que a gente vai fazer essa junção aí do fundo, né? E eu gosto de fazer uma junção meio que pegando pedaços, ficando meio assim, meio bagunçadinho mesmo. Acaba sendo até o intuito, né, da colagem, de a gente complementar com outros materiais diferentes, que isso dá o nosso toque, né? Acaba ficando mais particular no nosso gosto mesmo, do que só pegar um papel que cubra o fundo inteiro. Acaba sendo bem mais prático, mas eu acho que a gente não curte tanto, né? Esse papel eu queria colocar ele no centro, né? Já escrito aí Branca de Neve. Só que eu tenho um grande receio também desse caderno, se ele aguenta esse tipo de material colado assim no meio para unir as duas folhas, mas eu resolvi arriscar porque a folha também não é tão grossa. Eu deveria ter colocado ele por baixo, né, que seria mais fácil, até colocado ele primeiro e depois feito a colagem desses da lateral. Mas é assim, a colagem, às vezes a gente não programa, né, ela do início vai acontecendo aos poucos e a gente vai dando um jeitinho. Então, o intuito da colagem é esse, também você ir curtindo o processo, fazendo aos poucos. O que você não gostou, você coloca um outro elemento por cima, faz um recorte diferente. Às vezes não sai bem como planejado, né? Mas às vezes acaba ficando até melhor do que a gente imaginou. Ou não também, né? Que acontece. Mas normalmente eu deixo a colagem acontecer, então por isso que eu disse, né? Se eu tivesse colocado primeiro esse parte do centro, não precisaria estar fazendo esse recorte nas laterais que eu fiz, porque ficaria embaixo da outra colagem. Mas vocês viram aí que eu fiz o recorte e já fiquei satisfeita com o resultado. Eu também gosto de fazer essa dobradinha aí no caderno, né? Para os dois lados, para fixar bem o centro da folha e aderir bem ao meinho também do caderno. Só fiz o reforço também usando a cola. E agora eu quero usar algum material para cobrir esse fundo. Acho que quando a gente faz esses da Disney, pelo menos, ou histórias assim,
Acho que fica legal complementar com essas folhas que parecem folhas de livro, né? E principalmente com essa letra cursiva, que é uma das minhas preferidas. Eu só tentei pegar uma folha que tivesse o fundo assim com os tons mais parecidos também com o que eu já estava utilizando. Então ficou com esse fundo também mais neutro assim, com a escrita um pouquinho mais escura. Eu achei que ia combinar melhor, né, do que pegar um mais coloridinho. E vou fazer ali o recorte. Então também, como não foi planejado, eu coloco por cima ali, faço o recorte da folha que eu acho que vai ficar bem ali, vai cobrir o pedaço que eu preciso, e vou fazendo isso. Então não me preocupo se eu coloquei depois, se eu coloquei primeiro. Se eu tivesse colocado antes, também poderia ficar embaixo da outra folha, o que ia cobrir melhor. Mas eu penso em estar desperdiçando o papel, né? Porque o que ficaria embaixo da outra parte não iria aparecer. Então eu também não poderia usar aquela folha ali. Então eu gosto de fazer isso e não me incomoda, também não dá mais trabalho. Eu só vou colocando em cima, faço umas pequenas marcações e vejo aonde que eu quero fazer esse recorte aí. E nas colagens eu adoro que fique esse acabamento assim com um toque bem irregular mesmo, de cortado com a mão. Não sou muito fã quando fica bem retinho assim, igual o corte de tesoura. Então, para mim é até melhor quando fica mais diferente, assim, mais irregular. Então, só tô colocando aí, vocês vão ver que fica alguns pedaços em branco, né, nas ligações, mas também não me preocupo, porque como eu disse, eu ainda vou colocar os complementos por cima. Então, eu pego alguma imagem que eu tenho ali e coloco por cima, que vai suprir bem, vai disfarçar bastante. Então, no início a gente pode pensar, nossa, tá ficando meio estranho, mas confia que vai dar certo. Sobrou esse pedacinho aí de papel. Eu até pensei em colocar ele na parte de cima ali, que tá faltando um pedaço, mas resolvi não colocar porque ia ficar meio estranho. Aí eu resolvi utilizar uma fita washi tape, né, que faz tempo que eu não utilizo até nas minhas colagens. Então eu peguei essa daí, que ela tem uns tons bem bonitos também, são flores, que é um tom mais neutro, assim, meio um laranja mais lavadinho. Eu gosto bastante. E ela tem um recorte também que segue a florzinha. Então achei que ia ficar bonitinho, ia cobrir aonde que eu precisava. Então, resolvi utilizar ela também. As washi tapes são excelentes, assim, né? Quando a gente tem um pedacinho que precisa esconder, ou dar um toque diferente, ou um ponto de cor também, acho que é super interessante. E eu que perdi o costume, assim, mas eu tenho que me policiar, usar, lembrar, né, de usar elas, porque eu tenho bastante. Então, precisa colocar para jogo, né? Esses cards aí também que eu tô pegando para fazer o recorte agora, eu gosto bastante. Ele é um papel bem durinho. Então, é bem um papel cartão mesmo. Então, veio uma caixinha que eu comprei no site da Amazon, que tem diversos personagens. Todos que eu utilizei até agora, eu fiz esse recorte aí, porque eu gosto do acabamento. Mas talvez ainda vai ter alguma colagem que eu vou usar ele inteiro. Mas, por enquanto, eu tenho preferido fazer esse recorte aí com a mão e fica bem irregular mesmo. A outra imagem da bruxa também eu tirei de um livro também infantil. Então, eu vou colocar esses dois elementos aí por cima. Acho que já vai dar um ar mais bonitinho, mais coloridinho também. Acho que até que no tema da Disney acaba sendo mais fácil, porque a gente encontra bastante material, assim, é fácil até de encontrar, né? Então, talvez você tenha aí sobrinhos, filhos, que tenha livros infantis que usou, já não usa mais. Então, fica até legal para você testar também, se você gosta do tema, né, da Disney, para fazer algumas colagens aí mistura algumas coisas que você já tem. Não precisa necessariamente ser tudo da Disney, né? Mas eu acho que fica sempre bem bonitinho. Pelo menos remete a muita infância aí, né? Então, eu adoro os desenhos da Disney. Pode passar o tempo que for, com a idade que eu tiver, eu sempre vou continuar assistindo. Aqui, pelo menos, onde eu moro é um condomínio, né? Então, tem aqueles grupos de condomínio onde eles postam desapegos, colocam um precinho mais camarada, assim. Então, vira e mexe, colocam livros de filhos, assim, 5, 10 reais. Então, acho que vale a pena você ficar de olho também, caso tenha essa possibilidade aí para você. Ou ver em sebo, né? Às vezes a gente tem algum conhecido também que tem filho. Então, acho que vale a pena utilizar. Esse sticker book aí eu comprei no site da Amazon. Então, ele vem muito personagem diferente aí da Disney. Tem bastante aí para mim aproveitar ainda nas colagens. Eu gosto bastante. Ele é um material, assim, um pouco mais sensível, que ele é papel mesmo, não é adesivo. Então, eu quero muito escolher uma imagem daí para colocar na minha colagem. Também peguei uma tag, que é outro elemento que eu gosto bastante de utilizar nas minhas colagens. Tô tirando o excesso da bordinha, que eu acho que fica mais legal, assim. Não sei, eu gosto do acabamento.
Então, eu também escolhi, assim, nesses tons, que eu acho que ia ficar mais ornando, assim, ia combinar melhor com a minha colagem. Nesse caderno aí também, eu tento me policiar, assim, de escolher materiais para não fazer tanto volume também, assim, só esses cards, que acaba sendo um pouco mais grossinho, mas eu gosto bastante dos adesivos, dos papéis que ficam mais finos, porque eu tenho um belo receio, assim, de ficar muito grosso o caderno e o caderno não aguentar. Então, se for um caderno, assim, de ótima qualidade, eu acho que não tem problema, mas esse daí eu tenho dúvida, né? Como ele tem muitas folhas ainda, então eu não sei se ele vai aguentar tantas folhas assim. Aí eu já escolhi a imagem que eu queria, né? Que é do príncipe aí com a Branca de Neve. Como vocês podem ver, esse sticker book, ele vem com essa bordinha branca, assim, bem aparente, o que me incomoda bastante, não gosto. Então, eu acabo sempre tirando o excesso. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada, assim, muito complicado, né? Então, é um dia que eu tô fazendo tranquilamente, sem pressa, então eu acabo tirando esse excesso mesmo. E não tem problema para mim, eu acho que o acabamento fica mais bonito, eu acho que vale a pena. Eu vou ver se ele ainda está disponível no site da Amazon, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, caso alguém tenha interesse, né, quiser dar uma olhadinha também para aproveitar. Então, a maioria das colagens, quando eu utilizo esse sticker book aí, eu sempre faço esse recorte, acho que o acabamento fica mais bonito, não sou muito fã da borda branca, principalmente nesse caderno, né, como eu tenho que cobrir o fundo inteiro. Então, com a bordinha branca, ele ia ficar muito aparente aí nessa colagem, né? Agora, quando eu tô utilizando diretamente, assim, numa folha que tem o fundo branco, acho que até disfarça um pouquinho. Mas aí, no caso, ia ficar muito aparente, então eu resolvi fazer esse recorte. Esse aí também é um outro papelzinho. Ele é veio vários personagens, na verdade, são vários cards, assim, de pôsteres antigos, de vários temas da Disney também, que eu comprei no site da Shopee. E eu acabei pegando esse da Branca de Neve para aproveitar nessa colagem. Realmente, quando eu vou fazer essas colagens, né, de tema específico, então eu pego alguns materiais que eu tô pensando em utilizar desse tema, no caso aí da Branca de Neve. Separei ali do lado, né, alguns papéis que eu tenho, que eu gostaria de colocar. Pode ser que eu coloque ou não, uns cards que talvez combine, então eu vou deixando meio que próximo ali para mim. E vou seguindo a colagem. Aí, conforme vai acontecendo, eu vou fazendo as escolhas, né? Para ver se eu quero colocar ou não, se vai ficar bom ou não. Então, eu vou deixando a colagem acontecer. Essa maçã, eu peguei uma imagem aleatória na internet e fiz a impressão em casa mesmo, porque eu não achei nenhum adesivo que tivesse a maçã. E eu acho que Branca de Neve sem a maçã não pode faltar, né? E como sempre também eu adoro colocar frase nas colagens. Peguei esse bloco da Papelaria Algodão Doce. Ele tem várias cores diferentes, então quando eu quero utilizar nas colagens, normalmente eu faço assim, coloco em cima da minha colagem e vou passando as cores para ver qual cor se encaixaria melhor, pelo menos no meu gosto, assim. Então eu fiquei na dúvida, né, se eu queria colocar um mais neutro ou um mais coloridinho. Na verdade, no início eu estava pensando em colocar um mais neutro, mas quando eu coloquei esse daí, que ele é bem mais vivo, né? Ele é um vermelho mais aceso, eu fiquei bem na dúvida desse amarelinho mais claro. Só que eu achei que o amarelinho ia ficar muito neutro, né? Ia se fundir muito ali no fundo. E eu gostei da ideia de ficar bem mais vibrante, para dar um toque de cor também nessa colagem. Aí eu tiro e vou fazendo o teste, onde que eu acho que vai ficar melhor a frase, que não vai cobrir muito o fundo, aonde tem um fundo muito bonitinho, assim, normalmente eu não coloco, eu deixo em alguma parte que esteja mais livre, eu acho que tá faltando algum elemento ali, e vou fazendo essa colagem aí das frases. Eu gosto de fazer assim também, como se fosse uma escadinha, né, 2 frases, 2 palavras, então varia muito. E do outro lado também eu gosto de fazer essa ligação, colocar outra frase também. Então, esse bloco aí da Papelaria Algodão Doce, eu gosto dele bastante. Eu gostaria que ele fosse em papel adesivo, mas eu acho que essa ideia de colocar várias cores, assim, eu acho que ficou bem legal. Principalmente para quem faz colagens, assim, desse estilo, igual eu faço, né? Até dos personagens da Disney, elementos diferentes. Acho que é legal a gente variar um pouquinho e não só colocar frases branca, preta, ou aquela begezinha, né? Então, acho que fica um pouquinho mais diferente. E nessa parte eu fiquei olhando, pensando, eu acho que já tá bom, acho que eu já terminei. Só que
eu tava sentindo assim, preciso colocar mais alguma coisa, tá faltando alguma coisa, então resolvi partir para outros tipos de elementos, assim. Eu gosto bastante desses adesivos, acho que eles dão um toque, assim, um acabamento legal. Ele tem um fundo transparente também, então, por ser floresta também, né, acho que ia combinar bem. Resolvi colocar algumas borboletinhas, colocar algumas folhagens, assim, puxando um verdinho também, que eu acho que ia ficar interessante, ia dar um complemento também maior. Eu só peguei essa caixinha aí onde eu jogo várias baguncinhas desses adesivos e vou colocando em cima, vendo qual que eu quero colocar. Eu adoro esses adesivinhos aí que imitam esses matinhos. Acho eles super realistas, assim, lembram bastante. E como eles têm um fundo transparente, eles aderem super bem. Tem uma cola bem legal, assim, não fica soltando. Acho que se funde muito bem na folha também. Acho que é bem legal, com certeza eu vou comprar de novo quando eles estiverem acabando. Ainda tem bastante matinho aí para mim utilizar. E eu acho que esses matinhos também dá pra gente utilizar em vários tipos de colagens diferentes, assim, para dar um toque de cor, para remeter, às vezes, depende do tema que a gente está utilizando, né? Uns matinhos aí aparente, acho que fica bem legal. E borboletas também nunca é demais, né? A gente encontra borboletas de diversas cores diferentes. Então, acho que também é um belo do investimento. Adoro esses kits que vêm de vários tamanhos, várias cores diferentes. Também comprei no site da Shopee. Não sei se eu tenho o link deles, eu vou até dar uma procuradinha, mas se o vendedor tiver disponível, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado também, caso você queira aproveitar e ver como eles são também. Aí nessa parte da colagem também não tem muita regra, apesar que parte nenhuma da colagem precisa ter regra. Você vai fazer do seu gosto, né, do jeito que você acha que fica melhor. Quando você se sentir satisfeita, você para. Eu, quando acho que tá faltando alguma coisa, eu vou fazendo teste, coloco ali em cima, tiro. Quando são die cuts, né, são elementos assim soltos, acaba ficando mais fácil pra gente fazer isso. Mas eu gosto bastante assim, então acho que colocando esses materiais aí já supriu bem o que eu estava esperando, cobriu mais o fundo. Colocar essa sobreposição de coisas também é uma coisa que eu gosto bastante de fazer nas minhas colagens. Acho que quando a gente sobrepõe os materiais acaba ficando mais interessante, né? Do que só fazer elementos bem separados. Então, uma pontinha fica em cima da outra, o outro vai sobrepondo o outro. Então, acho que faz uma ligação legal aí também. Me conta aí se vocês também gostam das colagens da Disney, se vocês também fazem, ou se vocês gostam de assistir. Eu confesso que eu quero fazer bem mais assim, só que a gente tem que fazer no dia que tá inspirado para fazer, né? Quando a gente tem um tempinho, porque essas colagens aí acabam tomando um pouco mais de tempo para fazer, mas eu confesso que eu gosto bastante também do final. Tô bem curiosa para saber como é que vai ficar esse caderno quando ele estiver bem cheinho. Mas é isso, a colagem de hoje no tema da Branca de Neve foi essa. Então, se você gostou, não esquece de avaliar com um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!